Lá vem o negão, cheio de paixão, te catar. Guinegão neles! Fala galera, tudo bom com vocês? Boa, desculpa aí. Eu não sei se você está acompanhando o canal agora recente ou se você já segue antes, mas eu falei que às vezes nesses jogos das 11h30 eu gravo nesse formato aqui pelo celular, porque adianta um lado para mim, eu já gravo, já posto pelo celular, não tem que ficar ligando PC, ligando câmera para gravar. A qualidade do vídeo fica um pouquinho inferior, mas eu coloco até um microfoninho aqui para ver se o áudio fica legível para vocês, né? E o mais importante é isso: Coringão sai na frente no duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Coringão 1, Atlético Paranaense 0 lá em Curitiba. Que maravilha, hein, galera? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Lembrando, me perdoe se eu deixar passar algum lance. Eu sempre friso que esse canal aqui é um vídeo de torcedor. Eu gosto de fazer um bate-papo com vocês, falar as minhas impressões sobre o jogo e ouvir as de vocês nos comentários. Então convido você a deixar o comentário aí para eu saber o que vocês acharam do jogo também, beleza? Bom, galera, o Coringão começou muito bem o jogo, com aquela escalação padrão, quase a mesma que jogou contra o Vasco, com a exceção do Charles ali no lugar do Ranieri, que o Ranieri estava machucado, né? E foi basicamente a mesma formação, né? O Hugo no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, aí formando o meio de campo ali, né? O Charles no lugar do Ranieri, o Maicon, o Rodrigo Garro na armação e tá me Breno Bidon, quase que deu branco. O Garro mais próximo do Guinegão e do Kaique no ataque. E galera, o Coringão, mais uma partida fora de casa que o Corinthians jogou muito bem, principalmente o começo do jogo, até uns 20 minutos, acho, de primeiro tempo. O Coringão tava. Tá mostrando o replay ali. Ai, Corinthians! O Coringão, até uns 20 minutos de jogo, tava mandando no jogo. Tava com quase 70% de posse de bola, né? E eu tava bem tranquilo, né? Vendo que era aquele jogo assim. Eu falei, cara, o Corinthians pode até não ganhar esse jogo, mas perder não vai. Mas aí o Atlético Paranaense começou a acertar a marcação, né, dar menos chances para o Corinthians, e o Corinthians começou a ceder chances para o Atlético, principalmente por questão de erro de passe, né? Um lance que vem muito firme na minha cabeça aqui foi um que era para ser uma jogada ensaiada, né? O Garro bateu o escanteio bem aberto e o Maicon matou no peito, e quando ele tocou, ele deu a bola no pé do Atlético Paranaense, o que iniciou um contra-ataque para eles, né? Bom, aí o Coringão, mas assim, foi um jogo que não teve tantas chances de gol assim, né? O gol no primeiro tempo que eu lembro assim de bem efetivo mesmo foi a falta na entrada da área, que o André Ramalho fez a falta bem na entrada da área ali, e o jogador do Atlético bateu, o Hugo fez uma bela defesa. O Hugo, que foi um dos personagens do jogo, que fora essa defesa a gente vai falar de uma outra defesa dele mais adiante, mas o Hugo fez uma defesaça, né, que salvou o Corinthians ali de tomar um gol no primeiro tempo, né? Aí no segundo tempo o Dorival fez algumas mudanças que surtiram efeito, porque o Corinthians estava sentindo falta de conseguir apoiar com o Matheus Bidu pela esquerda, então ele tirou o Charles e o Kaique e colocou o Vitinho e o Kaká. O Kaká para formar 3 zagueiros ali com o André Ramalho e com o Gustavo Henrique, né? E o Vitinho no ataque mesmo, no lugar do Kaique. E deu certo. E tanto é que foi depois de um lançamento pro Vitinho, que fez um malabarismo ali para conseguir fazer a defesa, né? Que conseguiu fazer esse malabarismo, cruzou, a bola atravessou toda a área, sobrou pro Mateuzinho lá do outro lado, ele cruzou pro meio de novo e Guinegão, moleque tá iluminado, 3 jogos, 3 gols. Que fase que tá o Guinegão. Tomara que continue assim. Por enquanto não tá deixando a gente sentir tanta falta do Yuri Alberto, né? E o Coringão seguiu jogando bem até, né? Manteve ali. Eu tô tentando puxar na memória assim grandes lances do Atlético Paranaense de gol, mas não foi. A única coisa que eu senti falta é que o Corinthians, depois que fez gol, ele deu muita bola pro Atlético Paranaense. Se eu estiver olhando um pouco fora,
É que eu tô acostumado a gravar com a outra câmera que eu olho pra lente. Eu tô gravando pelo celular, eu esqueço que a câmera do celular fica no canto em vez de ficar no meio. Então eu tô olhando meio fora. Eu vou tentar lembrar de olhar aqui. Mas então, eu senti falta do Corinthians continuar, né, atacando. Aí veio a tristeza, né? Porque quando tava tudo tranquilo, eis que o Mateuzinho sentiu, né? Até o momento que eu tô gravando aqui, eu não tenho informações, mas aparentemente foi uma fisgada na coxa. E entrou o nosso magnânimo Félix Torres. Aí na primeira jogada pelo lado do Félix Torres, o Atlético Paranaense conseguiu fazer um gol. Putz, grilos, mano. E os caras viram que o lado a se explorar era o lado ali da onde o Félix Torres entrou, né? Colocou um jogador lá, ponta deles lá, que eu não sei o nome, mas com a intenção de atacar por aquele lado, né? E conseguiram fazer a jogada que saiu o gol. Para nossa alegria, graças a Deus, o lance, os caras choraram pra caramba, que falou que o zagueiro do Corinthians empurrou o atacante deles, por conta disso que o atacante caiu e bateu a mão na bola. Mas enfim, o passe pro gol se originou de uma bola que pegou na mão do atacante do Atlético Paranaense e sobrou, né, pro outro chutar pro gol, né? Mas ali, cara, falar, ó, eu vou ser bem sincero, cara, depois que o Félix Torres entrou em campo, eu não consegui ficar em paz mais, né? Nossa, cara, não sei, eu tô sonhando com esse cara sair do Corinthians, eu não consigo olhar ele em campo e ficar tranquilo, mano. Putz, grila. Mas enfim, Coringão sofreu alguns ataques ali, né? Eu não faço anotações durante o jogo para falar, né? Que como eu sempre digo, eu tô olhando para cá que eu tô vendo os lances do jogo ali que tá passando os replays. Inclusive tá passando o do gol agora. Olha lá, a bola bate na mão do atacante, né? E sobra pro outro chutar pro gol. Mas enfim, como eu tava falando, eu não faço anotações, né? Então pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa. O que eu lembro assim de importante foi da defesaça que o Hugo Souza fez no finalzinho do jogo ali, da cabeçada. Deu tempo ainda do Memphis Depay e do Rian entrar no lugar, né? Eu, se eu fosse o Dorival, olharia com mais carinho pro Rian. Assim, na hierarquia de volantes, eu colocaria o Rian à frente do Charles, que o Rian corre pra caramba, marca bem e você vê que ele tem uma qualidade melhor para sair jogando do que o Charles. E o Memphis também, né? Era expectativa se ele ia entrar jogando ou não. Entrou ali, eu acho que jogou coisa de uns 20 minutos, talvez para dar um pouquinho de ritmo para o jogo contra a Porcada domingo. Mas é isso, galera. Coringão, melhor impossível, melhor só se ganhasse por mais gols, né? Conseguiu sair na frente aí no mata-mata da Copa do Brasil e não tem nada definido ainda, a gente sabe como que o futebol é, mas trazemos uma grande vantagem aí para a Arena, beleza? Valeu, galera, o vídeo nesse formatinho aqui hoje, como eu falei, improvisado, nesses jogos que terminam esse horário, às vezes eu gravo assim, para facilitar a minha vida um pouco também, né? Que eu não sou youtuber, não vivo disso daqui, não. Beleza? Então amanhã é o dia que segue, mais um dia mais feliz aí com a vitória do Coringão. E se você está assistindo até aqui, eu creio que você tenha gostado do vídeo, convido você a se inscrever do canal aí para ver as futuras resenhas e os outros vídeos de Corinthians que eu faço, que o canal não é só vídeo desse tipo aqui, beleza? Valeu, forte abraço, vai Corinthians, ganhamos, porra! Lá vem o negão! Cheio de paixão, o moleque tá que tá. Valeu, galera, até mais.